apresentar, primeiro, nossa convidada especial, doutora Michele Medeiros Mororó, advogada, ex-juíza leiga, atual presidente da OAB Seccional Araripina, em Pernambuco. Foi uma pessoa muito importante na minha formação, na minha história de vida pessoal, foi minha colega de formação no ensino médio, e trilhamos caminhos profissionais de excelência, eu na terapia ocupacional e ela no direito, hoje também professora universitária e uma profissional de grande destaque, viu, Michele? Acolha esses louros porque você merece pelo esforço. E vamos também dialogar junto com a Michele, além de mim, o professor Mário Batiste, nosso profissional de excelência aqui em São Paulo, mais de 40 anos de clínica, continua atuando, é um grande profissional, foi já presidente da Abrato São Paulo, foi vice-presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, foi autor da nossa resolução de terapia ocupacional forense, de terapia ocupacional em perícia judicial e extrajudicial, quando no COFITO, né? E vou facultar aqui agora a palavra para o Mário e depois para a Michele, para a gente dar as boas-vindas. Boa noite a todas, boa noite a todos, né? Estamos começando essa live e o nosso objetivo hoje é exatamente dar a palavra àquela parte do nosso trabalho dentro da área forense para a qual nós damos assistência ou trabalhamos como consultor técnico, né? Eu não estamos muito felizes com esse trabalho, porque a gente vem avançando bastante nessa direção, né? E aquilo que era só uma resolução lá em 2009, que poucos sabiam, né? Hoje se torna uma realidade, já temos vários colegas atuando já neste ano, né? Como consultor de profissionais do direito, ou até, né, trabalhando já diretamente em alguma das instâncias que a gente vem conversando, né? Então, estou aqui, vou estar à disposição para levantar também algumas ideias e alguns questionamentos para a professora Michele. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Foi com muita alegria, né, que eu recebi esse convite do meu amigo Naum, e não é porque é amigo que eu não tenho, que eu sou suspeita de falar sobre as suas qualidades, mas Naum sempre foi um menino muito estudioso, né, nos conhecemos durante ainda o ensino médio, e ele sempre despontou em tudo aquilo que ele fez, porque sempre tudo que fez foi com muita experiência, a começar por essa amizade preciosa que ele fez, não é? Então, recebi, não, com muita gratidão, e muito feliz também por estar aqui dialogando, né, com um doutor que já tem, como você diz, 40 anos de clínica, então é uma pessoa que tem uma experiência incrível. Eu sou atualmente advogada, sou pedagoga, sou também professora universitária e hoje estou como presidente da OAB de Araripina, então a gente tem também uma caminhada muito grande, tanto de advocacia quanto de sala de aula, e estar aqui trocando experiências é sempre muito bom. A gente não diz que vem fazer palestra, a gente diz que vem trocar experiências, né, porque a sala de aula nada mais é do que uma eterna troca de experiências, a gente está sempre ensinando, mas a gente está mais do que tudo aprendendo. Então, muito feliz por estar aqui, espero que seja uma live muito proveitosa para todos nós, naturalmente que eu não tenho conhecimento de terapia ocupacional que vocês, profissionais, estudantes, têm. Hoje eu descobri que uma colega nossa, advogada, está fazendo terapia ocupacional, me disse em função da live que foi anunciada, e vi aqui que tem outras pessoas que são formadas em direito, estão fazendo terapia ocupacional, ou o inverso. Então, a conexão não, ela é muito maior do que a gente imaginava que existiria. Então, espero realmente poder contribuir em algum aspecto para a formação de todos e aprender, sobretudo aprender aqui com vocês.
E, Michele, um dos pontos que a gente provocou também esse diálogo, né? A gente vai chegar depois na parte do network, mas muitos profissionais desconhecem dessa possibilidade da gente trabalhar em conjunto. E a gente acho que começa a falar sobre isso. Como que se dá as possibilidades de um terapeuta ocupacional atuar em conjunto, em colaboração com um advogado, seja um advogado solo ou um escritório de advocacia? O que você acha dessa primeira pergunta, Mário, para a gente iniciar o bate-papo? Essa é a pergunta crucial, né? Como que nós nos aproximamos desse profissional do direito, né? Para nos tornarmos auxiliar, de alguma maneira, desse profissional tão importante quando alguém roga algum direito, né? Dentro do judiciário, né? E como participamos nós dessa caminhada no sentido de fazer prevalecer o direito rogado, né? Então, eu acho que é crucial. Eu acho que essa lacuna, professor Mário, não, ela é uma lacuna de via dupla, né, de mão dupla, porque talvez a mesma falta de conhecimento que haja do teor, haja também do profissional da advocacia, que tem muito hábito de procurar a medicina, e aí não dizendo que o médico não tem a capacidade, mas a gente compreende que pelas próprias especificidades da formação do terapeuta ocupacional, ele vai conseguir ir um pouco mais além naquilo que a medicina de clínica, a medicina de consultório não conseguiria, porque a gente vai fazer essa avaliação do sujeito integrado ao seu contexto real, ao seu cotidiano, à sua vida diária. Não é identificar uma doença, não é identificar uma deficiência, mas é identificar quais são as consequências dela e, de repente, até o próprio prognóstico de continuidade de vida ou até de melhoria, né? E isso é muito importante e a gente, no dia a dia do exercício da advocacia, talvez não perceba. Então, de repente, eu poderia dizer, o médico vai dizer ao meu cliente, né, que está pleiteando um benefício social, por exemplo, que o segurado tem uma lesão na coluna. Mas se eu tenho também, ou o acompanhamento de um terapeuta ocupacional, eu vou ter muito mais subsídio para trabalhar a minha ação. Por quê? Porque o TO vai ser aquele que vai ser capaz de me dizer, olha, devido a essa lesão, ele não vai conseguir, ou ele não consegue realizar o movimento de pinça, ou ele não consegue permanecer sentado por 2 horas, o que vai inviabilizar a sua função específica, por exemplo, de um digitador. Então, a gente vai analisar não só o sujeito e aquela deficiência ou aquela limitação que ele sofre, mas como é que aquilo ali funciona ou como é que aquilo ali repercute no seu dia a dia, na sua vida, né? No direito de família, o médico poderia dizer, não, o idoso tem Alzheimer inicial. Tudo bem, mas quais são as consequências desse Alzheimer inicial para que eu consiga, por exemplo, fundamentar melhor o meu pedido? Um terapeuta ocupacional poderia, visitando a casa, acompanhando o dia a dia desse paciente, dizer que, apesar daquele diagnóstico, ele mantém uma autonomia para o autocuidado, para as pequenas decisões financeiras, de repente, com o uso de uma tecnologia assistiva, e sugere, a exemplo, para nós do direito, uma curatela compartilhada ou limitada, enfim, que não repercuta necessariamente numa interdição total. A gente tem, no nosso dia a dia, ações de indenização, sejam elas decorrentes de acidente de trânsito ou propriamente de acidentes de trabalho, onde a gente teria, né, numa visão fria de laudo, a indicação de que houve uma perda de um percentual de mobilidade de um braço, 30%. O que é que o TO faria? Além de quantificar esse percentual, ele poderia quantificar e qualificar o futuro dessa pessoa. Como é que esse sujeito, de que forma esse sujeito vai poder manter a sua dignidade? O que é que ele precisa para isso? Precisa de uma reforma na cozinha, que vai custar tanto? Precisa de uma adaptação veicular, que vai custar tanto? E isso ajuda a gente, enquanto advogado, por exemplo, a liquidar o valor do dano moral, o dano material que a gente tem, né, de uma forma mais subsidiada,
para que a gente tenha maior probabilidade, por exemplo, de ter sucesso na nossa demanda. E aí a gente vai falar de inúmeras vertentes do direito que o TO poderia demais ajudar, poderia falar no direito da saúde, né, nos casos de pedidos de home care, de planos de saúde, o médico vai dizer que se necessita de uma reabilitação, e ninguém melhor para falar de reabilitação do que o TO, e o TO vai me ajudar dizendo o quê? Olha, ele precisa de um treino de atividades de vida diária para reduzir a dependência, ele precisa ou não precisa de cuidador, enfim, tudo isso vai me ajudar, por exemplo, a conseguir uma liminar para garantir o tratamento multidisciplinar do meu paciente. E te digo uma coisa, eu não tinha a dimensão do trabalho de vocês e da repercussão do trabalho de vocês antes do chamado dessa live, honestamente. Eu imagino. E, Michele, eu estou impressionado como que você se dedicou, tá muito lindo, tá achando lindo o como que você se apropriou de exemplos, de casos, de compreender realmente o que o terapeuta ocupacional depreende, avalia, entrega em termos de informações que superam apenas a questão de que há um CID, há uma lesão, há uma limitação. Não, a gente consegue identificar o que não está funcionando adequadamente com aquela pessoa, por quê, em que porção, né, em que modalidade. Não apenas dizer é apto ou inapto, está com independência ou não está com independência, em quê? Em que percentual ou que grau? Tanto que se a gente faz um diálogo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né, de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e a anterior a ela, com o acolhimento do Brasil à resolução da ONU, do reconhecimento de quem é pessoa com deficiência, que foi incorporado como emenda constitucional, né, e a gente tem pequenos desdobramentos, a gente tem um hiato muito grande no Brasil entre o que está na lei e o que vira exercício vivido pelo cidadão, né, mas a gente está indo nesse processo. Na Lei Brasileira de Inclusão de 2015, foi construído um processo intermediário entre não haver a interdição e haver a interdição. Eu vou pedir a gentileza de quem for entrando na live manter o microfone fechado, por favor. E é a decisão apoiada, como você trouxe, para a gente evitar aquele caso mais excessivo de uma interdição, a gente... Deixa eu só fechar aqui esse microfone da Cleide. Fechei. A gente tem uma mediação que não é tão brusca e que, por vezes, é desconhecido, ou pelo profissional de direito, ou por outras pessoas, porque ainda é algo relativamente novo na esfera do direito e não tão habitual, né? Enquanto a gente tinha uma herança de hábito muito grande apenas pela interdição. E acho que isso são um processo de construção. De fato, o terapeuta ocupacional, ele traz uma oportunidade dentro de diversos cenários de judicialização, né, de solicitações envolvendo idosos, crianças, às vezes até o direito de guarda, às vezes até o direito de guarda que é discutido entre famílias, e a gente consegue avaliar outras dimensões avaliando esse bem-estar da criança e o melhor encaminhamento possível, pensando na criança, né? Não apenas a escutando, mas entendendo os desfechos e possibilidades dentro desse processo. Especialmente nessa área, a gente tem a recomendação legal, inclusive, de que esse acompanhamento seja um acompanhamento multidisciplinar, né? Sim, a gente já tem a recomendação, né, de que as avaliações, os processos de acompanhamento sejam multidisciplinar, só que se a gente avalia o hábito do judiciário, normalmente ou é buscar o profissional médico, ou é o profissional psicólogo, ou assistente social. E aí entra na questão do costume. E por isso que é fantástico a gente ter advogados hoje também aqui, porque também abre essa lacuna para eles avaliarem. E o terapeuta ocupacional? Não é? Qual é a contribuição possível deles dentro deste processo? O que ele agrega de novo e de informação que me ajuda a defender
com mais robustez aquilo que está sendo pleiteado pelo cliente, ou existe uma fundamentação naquilo que o cliente está pedindo, né? Na fase de consultoria, quando a gente está ainda tratando, antes de haver um processo judicial, às vezes o advogado quer ter um pouco mais de segurança, se vale a pena entrar com um pedido específico, né? E aí a gente pode até falar um pouco mais sobre cada um desses casos em específico. Exato. A gente tem, muitas vezes, notícias de colegas que tiveram improcedência em suas ações justamente por essa carência, né, a míngua de provas técnicas que, se tivesse produzido, teria com certeza o reconhecimento do direito e não tiveram. E aí, não, você falou um negócio muito interessante, que foi essa questão do judiciário, né, meio que trabalhar com essa centralização da medicina, achei isso interessante. E aí eu queria aproveitar esse gancho para fazer uma provocação ao professor Mário, né, vocês sentem realmente que quando o advogado entende que a perícia de vocês é sobre muito mais do que doença, mas é sobre autonomia e independência, o processo ganha uma agilidade e uma clareza maior para o magistrado? Eu percebo que, como advogada, perdão, a gente vê no dia a dia que, muitas vezes, o juiz precisa não saber só o CID, mas em que grau, né, em que proporção aquela condição impede o sujeito de trabalhar, de viver com dignidade, e aí que entraria o TO. Então, eu pergunto e falo, mas eu vou voltar à minha pergunta. O professor Mário entende que a sua perícia é sobre autonomia e independência, e quando a gente tem essa percepção, o processo ganha agilidade e clareza maior para o magistrado. Agilidade, para mim, é uma palavra-chave, acho que para todo jurisdicionado, porque tudo que a gente ouve falar de judiciário é morosidade, né? Então, eu vou até exorbitar com respeito a todas as outras profissões que atuam auxiliando, né, no direito, para dizer que o terapeuta ocupacional, talvez, se não talvez com boa certeza, seja o profissional mais capacitado para falar do prejuízo do cotidiano. Porque fazer diagnóstico nosológico de uma doença, ou diagnóstico de uma deficiência de função, de uma deficiência do corpo, né? Se ela é permanente, contínua, progressiva, regressiva, estável, né? E assim por diante, esse talvez não é o maior desafio para você poder requerer o direito, ou ser bem-sucedido ao requerer esse direito. Porque eu vejo assim que, assim como os médicos, por exemplo, né, fazem suas denominadas perícias, né, muito no setting do consultório, né, e aí é uma distância, é uma certa descontextualização, né, do diagnóstico feito, o diagnóstico médico ou de outros profissionais, né, com a realidade daquilo que acontece na vida da pessoa, onde ela deve ser ativa e participativa, né? O terapeuta ocupacional é um profissional uma profissão com já mais de 100 anos, né? Uma senhora com mais de 100 anos, longeva já, né? Que se dedicou e vem se dedicando ao longo da história a exatamente compreender e responder às necessidades desse cotidiano, né? Então, alcançar o dia a dia, a situação real de vida, né? A vida como ela se dá, né? De fato, é a nossa grande especialidade, né? Chamemos isso de cotidiano, atividade de vida diária, vida participativa, em bem. Nós podemos utilizar várias nomenclaturas para dizer isso, né? Então, quando há um distanciamento de diagnóstico com a realidade experimentada pelo indivíduo, obviamente que fica a história descontextualizada, fica também uma história não ilustrada à mente daquele que vai julgar, né? Então, eu acho que auxiliar o melhor juízo, né? Auxiliar a melhor decisão, né? Ajudar o juiz a melhor decidir, significa agilidade de compreender o que se passa com aquele indivíduo, né? Então, quando o terapeuta ocupacional, para além da deficiência, para além do diagnóstico nosológico, né? Ele consegue trazer
para a realidade do judiciário, para dentro do processo, o que se passa no cotidiano daquela pessoa, em consequência, qual é o prejuízo na vida cotidiana daquela pessoa, em consequência, por exemplo, de uma deficiência ou de um adoecimento, e mais. Por que no cotidiano? Porque uma deficiência ou um adoecimento ou qualquer dificuldade ou qualquer problema descontextualizado pode ser moderado, mas sob a pressão da realidade, na situação real de vida, isto ganha uma dimensão muitas vezes grave, né? E isto tem importância crucial para nós determinarmos, de fato, qual é o prejuízo que determinada limitação de capacidade tem no cotidiano do nosso cliente. Nesse caso, o cliente, aquele que está requerendo algum direito, né, ele precisa, muitas vezes, desse profissional para exatamente, se não contestar tecnicamente somente o diagnóstico nosológico, mas também para ampliar a visão daquele que precisa melhor decidir, porque, obviamente, quero crer que o juiz quer fazer justiça, né? Então, se este é o papel dele, fazer justiça, melhor decidir para a justiça ser aplicada, ele precisa de uma visão mais ampla do que se passa com esse indivíduo. E eu creio que o médico, com todo respeito à medicina, obviamente, né, mas sem afastar a virtude da terapia ocupacional, a terapia ocupacional tem muito mais instrumento e condição de melhor dizer isto para dentro da justiça, para a melhor decisão do juiz, né? Então, por razões óbvias até, puxando toda a sardinha para o braseiro da terapia ocupacional, né? E aí eu queria fazer outra conexão, que é, quando a gente diz assim, há coisas que só o terapeuta ocupacional vê, não desmerecendo nenhuma outra profissão, mas pelas especificidades da sua profissão. A gente poderia falar que, num conceito de barreiras invisíveis, por exemplo, no direito, enquanto estudante de direito, e a gente, depois que se forma, continua sendo estudante, na verdade, todos nós somos eternos estudantes, a gente fala muito sobre nexo causal, né? A gente fala de uma ação ou de uma omissão, fala de um resultado e fala do nexo, que é eu conseguir conectar, por exemplo, aquela ação ou omissão àquele resultado. Acontece muito isso. É possível dizer que o terapeuta ocupacional é quem vai estabelecer esse nexo entre a lesão e a impossibilidade de viver a vida. Uma coisa é um exame, uma ressonância, enfim, dizer que o sujeito teve uma determinada lesão. Outra coisa é eu conseguir comprovar, não só dizer esse nexo entre essa lesão e essa impossibilidade ou essa limitação de viver a própria vida? Sim. Creio que essa é a nossa busca, né, de tentar encontrar exatamente esse espaço onde o nexo causal entre a limitação dada por uma deficiência se configura na vida real em um prejuízo do cotidiano desta pessoa, né? Aí eu diria que nós temos aí uma conjunção de nexos causais, né? Primeiro, por exemplo, um ambiente de trabalho que causa um adoecimento no indivíduo. Mas depois nós temos um segundo nexo causal, quer dizer, o que esse adoecimento causou de prejuízo no cotidiano desse indivíduo. Então, uma sucessão de causas e efeitos em cadeia. Quando ultrapassa os limites do setting terapêutico ou do consultório médico, né, daquele lugar que é um simulacro da realidade, porque o exame clínico ele é feito numa simulação, né, o exame é feito num ambiente descontextualizado, né? O terapeuta ocupacional é aquele que mais se aproxima do contexto real de vida dos pacientes, porque o cotidiano, seu dia a dia, sua vida diária é nosso objeto de trabalho. E por ser nosso objeto de trabalho, é nossa área de especial atenção, né? E, portanto, uma propriedade do terapeuta ocupacional. Eu chego até a pensar que muitos se valem daquilo que nós já fazemos há muito tempo para tentar fazer uma imitação, entre aspas, mal feita, ou uma imitação
no jargão de senso comum, uma imitação de segunda mão daquilo que nós fazemos como de primeira mão, né? Como o objeto de origem. Né? Então, recentemente eu peguei uma perícia médica, nós trabalhamos em cima da contestação técnica, né, por parte daquele que estava rogando direito, e o médico diz, olha, ele tem esse diagnóstico, é isso, isso, aquilo. Nós fomos buscar demonstrar o que está acontecendo na vida dele, né? E fomos contestando tecnicamente cada uma desses aspectos colocados, e isto trouxe maior luz, ilustrou para o juízo o seu melhor decidir, né? Porque a doença é algo impessoal, concorda? A doença é algo que alguém está vivendo. A deficiência também é algo que alguém tem, né? Mas quando esse algo se corporifica em alguém que apresenta uma realidade pessoal, individual, né, singular no cotidiano, isto traz a dramaticidade daquele prejuízo na vida do indivíduo para a melhor decisão e pela melhor justiça. É como se eu pudesse dizer que, para o advogado, a essencialidade do TO é o que a gente poderia chamar de uma análise de atividade, de rotina, não é? São vocês que vão, em verdade, decompor cada tarefa do dia a dia do nosso assistido, né? Se o meio físico, escada, transporte público ineficiente, se o meio social, falta de rede de apoio, enfim, impede a pessoa de realizar as suas atividades ou aquela atividade em específico, o dano que a gente pretende e que tem a probabilidade de receber ao final do processo vai ser muito maior. E se o dano é muito maior, a reparação jurídica que vem dele também vai ser muito maior. E aí, levando para o aspecto da remuneração, porque a gente trabalha com amor, mas também precisa pagar a conta, a indenização é maior e os honorários serão também maiores. Exatamente. É isso. Pois não. Michele, eu digo, né, colocando aqui um reforço no que o Mário falou, que nós, terapeutas ocupacionais, traduzimos exatamente essas questões que às vezes chegam subjetivas, apenas num diagnóstico, apenas numa constatação de uma limitação, mas que não consegue traduzir quais são os impedimentos do dia a dia para aquela pessoa, para o contexto em que ela vive, melhor do que qualquer outro profissional. E, às vezes, muitas pessoas têm seus direitos negados porque elas não conseguem traduzir de uma forma clara qual é a sua dificuldade naquele momento, por exemplo, que ela passa por uma perícia, com um mérito do INSS, com um perito oficial destacado pelo juiz, com qualquer outro profissional, às vezes perante o próprio juiz ao responder qualquer indagação, porque ela não conseguiu compreender essa conexão. E a gente, além de avaliar, identificar e especificar, consegue gerar essa consciência para a própria pessoa, para o próprio cliente, para que ele seja capaz de traduzir isso quando ele tiver, por exemplo, que falar sozinho sobre a sua própria dificuldade e entender, olha, a minha dificuldade em realizar essas atividades dentro de casa tem sim um porquê, tem uma relação com o que eu estou pleiteando e eu não compreendia isso. E ela ignora, ela deixa de falar fatos cruciais e acaba, às vezes, tendo a negativa do seu pedido administrativamente na primeira vez que solicita algo, porque ela não sabia do como traduzir isso. E querendo ou não, supera a capacidade do advogado este processo de tradução, né? Supera a capacidade do médico, que faz um processo de vinculação, a um diagnóstico, a um CID. Né? E como a gente conecta isso no dia a dia, na vida real, e até na representação de que duas pessoas com os mesmos CIDs vão ter experiências completamente díspares, a depender do lugar onde vivem, dos recursos que têm acesso, da rede de profissionais que as assessora ou não. Então, são experiências de uma
de um mesmo diagnóstico completamente diferentes, e sim, isso gera a balança do direito a pesar diferente para essas pessoas. Me permitam a leitura de um comentário aqui de Vitória Faini, de Araripina. Foi aquela profissional que eu lhe disse, colega, amiga, advogada daqui, que estava fazendo, né, cursando TO, e ela comentou aqui no grupo dizendo, né, que inclusive em ações de benefícios por incapacidade, nos quais ela atua, coloca sempre laudos de TO, olha aí, pois desde 2022 a lei exige que o advogado deve detalhar o nexo entre a patologia e as tarefas exercidas, razão pela qual ela se interessou pelo curso e hoje, advogada, cursa TO. Uau! Bem-vinda, Beijo, Vitória. Pessoas com transtorno mental, Michele, infelizmente, elas têm um histórico de ter a maioria dos seus pedidos negados, porque a documentação às vezes não é detalhada o suficiente para caracterizar em que ela tem dificuldade na vida cotidiana, nos seus exercícios de cidadania, no acesso ao trabalho, por exemplo, ou na manutenção no trabalho. Todas as características de deficiências ou de dificuldades que são invisíveis ao olho nu, sabe? Onde a pessoa não usa um contraste concreto. Eu tenho uma amputação. Isso é algo que você visualiza. Eu não tenho uma amputação, mas eu tenho uma dor, que é invisível aos olhos, e ela me gera limitações todos os dias. Quem sente essa dor é o sujeito. Cabe a nós ajudar a traduzir isso em exemplos factíveis, concretos, com diferentes instrumentos que gerem provas irrefutáveis daquilo que ela afirma e que possa ser avaliado e mensurado por outras pessoas, pelo juiz, pelos diferentes advogados, né, para que ela, se tem direito a algo, possa pleitear com maior qualidade do que apenas aquela solicitação subjetiva, e que às vezes gera sofrimento, porque ela é questionada, né, e ela se sente humilhada, porque ninguém validou a dor dela, né, mas aquele conjunto até o momento estava incapaz de conseguir fazer essa mensuração. É essa dignidade que o terapeuta ocupacional tem que trazer dentro do processo, independente de que situação ele está avaliando. E eu me empolgo, porque eu acabo lembrando dos meus anos que eu trabalhei com pessoas em sofrimento psíquico e do como um dos motivadores de eu entrar nesse processo é que eu comecei a subsidiar as demandas dessas pessoas que, né, passavam por hospitais psiquiátricos, por internações longas, tinham casos de esquizofrenia e eram negados seus pedidos, né? A dor invisível que ninguém vê, geralmente não é a dor do outro, né? Que não é sentida, geralmente não funciona como subsídio para nenhum tipo de indenização ou para nenhum tipo de reparação, se a gente não tiver exatamente a demonstração clara dessa conexão. E aí, quando a gente fala do invisível, quando a gente fala da dor que o outro não sente, a gente pode falar das barreiras arquitetônicas, né, que são muito mais fáceis de identificar, de determinar, de delimitar para o terapeuta ocupacional, porque ele não vai consultar a pessoa no seu consultório, né, ele vai à casa do periciado, do periciando, ele vai realizar aquela visita técnica, vai constatar se a largura da porta do banheiro, ou da cozinha, ou da casa, impede ou dificulta o uso de uma cadeira de rodas, por exemplo, o que poderia até, inclusive, a depender da natureza daquele dano, gerar um pedido de indenização, ou fundamentar um pedido de indenização por dano moral, e até mesmo, né, a gente já tem pacificado o dano moral e o dano existencial diário. Eu não estou só falando de um dano moral que me ofende no que eu penso sobre mim ou no que os outros pensam sobre mim, mas é um dano relativo à minha própria existência que foi limitada em razão daquele acidente, por exemplo, acidente de trânsito, acidente de trabalho. A gente poderia também, né, falar das barreiras atitudinais, né, e aí eu não tenho propriedade, eu estou falando sobre aquilo que estudei, quero ouvir de vocês sobre isso, né, dessa função do terapeuta ocupacional em auxílio ao advogado, nos casos, por exemplo, de saúde mental ou de autismo,
que a gente vai conseguir, através de laudos, o sintoma e talvez uma medicação, mas a gente não vai conseguir dimensionar os efeitos, as consequências daquilo, e também não vamos trabalhar nesse aspecto a readaptação ou a adaptação, né, desse sujeito em relação às suas atividades diárias ou a sua própria vivência, o seu direito de existência digna. É isso? Mário, quer começar? Sim, eu gostaria até de ilustrar um pouco isso que já é meio que bem conhecido entre nós. Por exemplo, há muito tempo nós avaliamos as crianças, por exemplo, as crianças neurodivergentes, né? Já há algum tempo nós olhamos para as dificuldades delas, para os problemas delas, né? Tudo aquilo que afeta a vida. Mas nós sabemos também que até mais importante, muitas vezes, do que só avaliar e conhecer a dificuldade da pessoa, né? Não é suficiente, porque a vida se dá na relação com as coisas do mundo, né? Pessoas, lugares, objetos, edifícios, edificações, né? A vida se dá dessa relação, e é do encontro dos problemas individuais, como qualquer um de nós, né? Dos nossos problemas individuais, das nossas dificuldades com as demandas da vida, que emergem exatamente a melhor visão do que é a dificuldade e o nosso prejuízo quando nós estamos tentando realizar alguma coisa. E colocar foco nisso é uma questão super importante, né? Não dá mais para só apontar a dificuldade das pessoas e esperar que somente pela dificuldade isto alcance a melhor forma de existir para ela. Por quê? Porque isso seria individualizar, dizer que a deficiência, dizer que o adoecimento é um problema dela, né? Não, não é um problema dela, é um problema da sociedade. E para fazer justiça não é só a reparação, mas é para que o mundo seja um lugar possível de existência dessas pessoas, né? Como nós, eu, por exemplo, né, já velhinho, então já tenho lá minhas dificuldades, quero que o ambiente se adapte também. Afinal de contas, envelhecer é um processo humano, mas ele tem que ser feito com certa dignidade. Para que haja dignidade, não é só uma obrigação minha de me cuidar, mas não é só individual, da sociedade, coletiva, por esse cuidado. Então, veja, no caso das crianças neurodivergentes, nós já fizemos laudos para lutar para que elas tivessem terapia, mas nós ultrapassamos isso. Já fizemos laudos para que elas pudessem ter acompanhantes. Já fizemos laudo para que elas fossem incluídas na escola, liminares e uma série de coisas. Mas a gente fica se perguntando, mas isso é o suficiente? Não é, porque a gente sabe que, no final das contas, é uma inclusão que não gerou inclusão verdadeira, ainda há sofrimento, ainda há prejuízo, né? Então, nós precisamos avançar mais ainda sobre esse cotidiano. E aí pensamos, será que não precisa de ambientes adequados para regular as crianças nas escolas públicas, né? Sim, também é importante. É preciso fazer justiça nesse sentido. Mas é só isso? Não, com certeza, quiçá, daqui a pouco nós estaremos fazendo laudo para que as escolas tenham disciplinas transversais de música, de cultura, oficinas aonde a inclusão se dê de forma mais objetiva, porque na álgebra às vezes não dá, porque na língua portuguesa sintática não dá, mas na música, no esporte, na cultura, nos outros instrumentos que constituem a vida escolar, que deveriam constituir, é possível uma inclusão mais plena. Então, eu fico aqui naquele quiçá venhamos a estar fazendo laudos para que a escola se mova no sentido de que não mais ela esteja no ambiente, mas que ela possa subsistir naquele ambiente, que ela possa existir naquele ambiente, para que ela possa ter vida real naquele ambiente. Senão,
é um corte falso na realidade que acaba sendo feito. Então, o sentido de justiça é o sentido de a pessoa conseguir sobreviver e aquele lugar ser ecologicamente compatível com a vida dela. Então, escolas precisam ser ecológicas, ambientes de trabalho precisam ser ecológicos. É preciso que eles contemplem exatamente a convivência com essas várias dificuldades. Um outro exemplo é o burnout, né? Então, nós temos lá uma pessoa que tem agravado o seu problema de saúde, ela já tem uma depressão de base, né? Mas ela tem agravado esse problema no ambiente de trabalho. E aí nós pensamos assim, não, ela já tinha esse problema, não é problema do trabalho. Bom, a justiça já tem jurisprudência farta no sentido que não importa se ela já tinha antes, se o ambiente de trabalho ajudou a agravar, o ambiente de trabalho é anexo causal também do problema. Mas vamos além disso. Será que a gente não tem que pensar também que esse agravamento da doença impactou outras áreas da vida da pessoa? Trouxe outros prejuízos para além da própria relação com o trabalho? Porque nós não somos seres dissociados, né? Estanqueados, né? Ou encaixotados. Então, aí vem a questão do que nós precisamos fazer, porque agora ela não consegue nem subsistir no ambiente não só do trabalho, mas não consegue entrar no supermercado, não consegue sair de casa, né? Teve agravado o seu problema de tal sorte que o prejuízo se estendeu para além do trabalho. Então, quer dizer, a questão de justiça tem que ser vista de forma mais ampla, e eu acho que é por isso que nós temos essa faculdade, como terapeutas ocupacionais, de enxergar, de auscultar, de fazer essa prospecção, tanto de sofrimento no cotidiano, como também de possibilidades de subsistência e existência no cotidiano. Perfeito. A gente vive numa sociedade de meios direitos, né? Porque a gente consegue alcançar parcialmente algo e essas coisas parece que não se conectam. A Michelle deu um exemplo livre de uma porta que tem uma medida adequada para que haja o atendimento ali, as medidas de ergonomia. Ao mesmo tempo, o Sistema Único de Saúde fornece uma cadeira de rodas que não conecta com aquele espaço onde a pessoa habita, onde o espaço que ela deveria circular, e acaba gerando uma dispensação de uma tecnologia assistiva, mas que não surte o efeito necessário, que é o de permitir essa pessoa sair de seu isolamento domiciliar e poder transitar livremente em sociedade quando quiser e necessitar, né, ou vier a entender. Então, a gente vive muitas situações de direitos parciais, porque essas políticas não se conectam, e para nós é muito natural esse processo de já identificar essas conexões por causa da formação peculiar que tem o terapeuta ocupacional, de avaliar a vida em participação, a pessoa em participação no seu cotidiano, no mundo real. Agora eu vou fazer uma pergunta, vou inverter, eu vou perguntar para a professora Michelle, entendeu? Porque nós estamos buscando as nossas virtudes, né, para aplacar algum sofrimento do advogado, né? Quer dizer, porque não só do cliente do advogado, mas há uma dor do advogado que ele tenta aplacar fazendo a melhor peça de direito que ele pode fazer, né? O melhor pedido que ele pode fazer, né? E garantindo que esse pedido realmente tenha consequência importante. Então, eu gostaria de saber, assim, disso que nós estamos falando, se eu quero começar a me aproximar do advogado, né, desse operador do direito, o que eu deveria dizer a ele, né, para convencê-lo de que eu sou a melhor técnica, né, para aplacar essa dor do advogado de querer ver atendido a sua petição. E deixa eu dizer que eu só descobri isso estudando para essa live, tá? Porque nem eu tinha esse conhecimento da amplitude do trabalho de vocês, da dimensão do que pode fazer um terapeuta ocupacional
e do quanto ele é importante no exercício da advocacia. A gente deu aqui vários exemplos, né? Eu posso trabalhar com direito à saúde, eu posso trabalhar com os próprios benefícios previdenciários, eu não trabalho com isso, meu esposo trabalha no direito de família, nas guardas, nas curatelas, enfim. A gente tem os acidentes de trabalho, a gente tem os acidentes de trânsito, então há uma enormidade, se é que eu posso dizer assim, de campo de atuação dentro do direito, e a gente sabe que o direito, ele tem sido, é uma ciência social, humana social, mas ela é uma ciência muito dinâmica. As pessoas podem pensar que o direito é aquela coisa engessada, mas ela não é. Hoje, por exemplo, não. Estou concluindo o curso de mestrado, e o curso de mestrado que eu faço, né, que eu estou concluindo, é Direito e Inovação. Então, é a tecnologia hoje se inserindo no mercado de trabalho do advogado de uma forma que a gente não tem como se furtar, ou a gente entra naquilo, ou então a gente vai ficar para trás, não vai funcionar. E eu penso que daqui por diante, mudei minha visão, e penso que daqui por diante um trabalho de conscientização, da amplitude do trabalho de vocês e da importância de vocês, é que vai fazer com que o advogado, ele entenda que o terapeuta ocupacional, ele não é uma opção, ele é uma necessidade. E aí eu volto até o comentário da colega Vitória Faini, daqui de Araripina, que ela disse que por entender nos processos previdenciários dela como era importante fazer essa conexão entre o dano e o resultado e as consequências daquele dano, foi que ela compreendeu tamanha importância que ela, já profissional formada, já profissional consolidada no mercado, ela entendeu que ela precisava fazer o curso de terapia ocupacional, porque isso ia ajudá-la a desenvolver melhor os processos dela. Não é que ela vá fazer as perícias para fundamentar os próprios processos, mas quando ela desenvolve a própria petição jurídica dela, com fundamentos que a terapia ocupacional dá, ela vai ter muito mais probabilidade de ter um ganho de causa do que quem não tem essa visão multidisciplinar. Então, eu acho que é isso, eu acho que a conscientização é a gente fazer com que os advogados, e eu vou assumir esse compromisso dentro das minhas possibilidades aqui de subseccional, né, de informar os colegas, convidei os colegas advogados todos a participarem da live, a gente sabe que cada um tem lá as suas obrigações, e eu sugiro, não, doutor Mário também, que de repente a gente faça uma cartilha ilustrativa, né, a OAB tem, por meio das suas comissões, sempre o hábito de fazer cartilhas digitais, trazendo informações primordiais sobre determinadas funções, sobre determinadas atuações do direito. Olha a peça. Então, eu penso que se a gente quer criar essa conexão, a gente poderia começar com a cartilha. Por que o terapeuta ocupacional ajuda o advogado no exercício das suas funções? Ajuda no sentido de ter uma possibilidade maior de ganho de causa, ou se aquele ganho de causa já existia, como é que eu tenho a possibilidade de aumentar aquela indenização, demonstrando a proporção daquele dano, o tamanho das limitações que aquela pessoa passou a sofrer, enfim, eu penso que é isso. Para mim, amanhã, a partir de amanhã, Henrique já vai começar a trabalhar com os terapeutas ocupacionais nos processos previdenciários, e sempre que eu tiver efetivamente uma necessidade dos meus processos, hoje eu tenho uma visão diferenciada e realmente me convenci de que o profissional da terapia ocupacional vai me dar muito mais subsídio para o sucesso das minhas ações. Vamos pensar na nossa cartilha. Perfeito, demanda acolhida. Acho que o público aqui presente na live já disse por nós. Demanda acolhida. Deixa só eu pedir para o Milton, eu vou abrir para ti fazer a sua pergunta bem rapidinho, para a gente manter aqui a dinâmica. É um colega nosso que atua muito como perito em Minas Gerais. Ele pediu aqui a palavra, acho que será que ele saiu? Não sei, então vamos seguir aqui, Mário.
Até me Não, fugiu deixa aqui, eu fiquei só feliz. fazer uma Diga. observação. A gente estava falando aqui como é que o terapeuta ocupacional ajuda o advogado, e eu vi um comentário aqui, de repente é interessante que vocês falem sobre isso, da Rosângela, dizendo que está muito interessada na pós em perícia judiciária, que ela é terapeuta ocupacional, mas está analisando muito porque parece que não são muitos nomeados. Quer falar sobre isso? Sim, boa. E até como fazer aqui, pegar esse comentário da Rosângela. Parte do processo é isso que a gente está gerando aqui, Rosângela, conhecimento, informação, tanto para que o advogado consiga compreender melhor em que o terapeuta ocupacional auxilia nas suas atividades, no seu papel de gerar prova, de gerar consciência sobre o direito do outro e gerar robustez dentro de sua documentação técnica ali para iniciar um processo ou para fundamentar melhor pedidos de informações dentro de um processo, é essa informação que gera clareza, que o advogado vai compreender que o terapeuta ocupacional é um aliado dentro do seu processo, dentro da sua solicitação, em diferentes áreas de atuação. É na trabalhista, é na civil, é na familiar, como a Michele trouxe, na previdenciária, então, tem inúmeros processos. Quem fizer processo pedindo aquele adicional de 25% na aposentadoria sem um terapeuta ocupacional, não está querendo ganhar, porque a gente diz exatamente que aquela pessoa tem ou não limitação. Importante demais isso, demais, esses 25% aí, muito importante isso. Quando é negado, é porque a pessoa não conseguiu comprovar em que é a limitação, em que percentual, né, o que isso afeta no dia a dia dela e no futuro. Né? A gente trabalhou um caso de uma solicitação de cuidados em saúde de uma criança com autismo, que a gente trabalhou em grupo, né, em alguns terapeutas ocupacionais que estão na formação em TO forense, do como a gente identifica a necessidade dela hoje, mas também consegue quantificar, com base nas evidências científicas, quais são as repercussões se ela não tiver acesso a esse direito. Isso é fundamental que o juiz tenha consciência, porque isso auxilia ele na tomada de decisão, não apenas no agora, como também numa possível medida de urgência, né, numa medida cautelar que já garanta o direito enquanto aquele processo está correndo, porque ele fica tangível os impactos negativos de cada dia que se acumula na falta de acesso a determinado cuidado. E às vezes excelente essa observação da medida cautelar, que a gente popularmente chama liminar, para a gente conseguir esse provimento judicial de uma forma antecipada, né, sem ter que esperar pelo resultado final do processo, a gente precisa realmente convencer o juiz e trazer elementos de prova que já te dando, se não houver ação. Muito densos, e só quem vai trazer isso para a gente, de fato, é o terapeuta, né? A gente visualiza muito, como você falou, outros profissionais dentro deste processo de se colocar à disposição dos escritórios de advocacia. É o médico, é o psicólogo, o assistente social, é o fisioterapeuta, e o terapeuta ocupacional, voltando aqui até para a fala da Rosângela, não se colocava nesse espaço, Rosângela, de gerar consciência, de gerar comunicação direcionada, informando sobre a sua possibilidade em auxiliar e trabalhar em conjunto, em parceria com o advogado. Na carta de serviços dos terapeutas ocupacionais, raríssimos eram aqueles que colocavam a atividade de assistência técnica, de consultoria jurídica, ou de consultoria jurídica não como advogado, mas de atuar como consultor para o advogado, né? Como que chama melhor, Michele? Não é consultoria jurídica, é atuar como consultor para o advogado? Como que A gente chama de perícia mesmo, de perito. Embora a gente tenha aquela ideia, às vezes há um senso no sentido de que ser perito tem que ser vinculado à justiça, mas você é perito quando você é expert na sua área. É o perito extrajudicial. É o Isso. perito extrajudicial, que Exatamente. é para assistência ao advogado. Agora eu quero fazer uma provocação de retorno a que eu recebi. O professor Mário me perguntou como é que eu penso que o TO pode me ajudar nos meus processos. Os advogados têm dores, né? Estou precisando disso, está doendo. Então, como que nós podemos sanar essa dor do advogado? Verdade. Aí eu volto à pergunta no seguinte sentido.
doutor Mário Naum, e Naum eu não vou chamar de doutor, apesar dele ser, porque ele é meu amigo de infância e eu acho estranho. Então, vamos lá. Como é que, na prática forense, aí a minha área, a gente enfrenta muita resistência em relação a laudos genéricos. Resistência no sentido de laudos genéricos não nos ajudam a sermos bons profissionais, porque quem é o bom profissional? Aquele que consegue resultado. Se eu estou usando a prova errada, eu não vou conseguir o resultado que eu pretendo, daí eu vou virar uma má profissional no mercado. Então, que elementos? Aí a gente vai dar, assim, um gostinho de quero mais ao pessoal que está na live. Quais seriam os elementos indispensáveis que vocês, como TOs, colocariam em parecer para que ele fosse considerado irrefutável para o juiz? Então, essa é a grande questão, porque eu creio que essa talvez seja a dor do advogado, que ele busca ter essa segurança para ter sucesso na causa, né? E o terapeuta ocupacional pode participar desse sucesso quando houver contrato de veredicção, ou seja, aquilo que ele está fazendo é de fato verdadeiro, né? Não é só para ganhar a causa, mas é porque é de fato direito, ele verifica que ele estabelece esse contrato de veredicção, né? De verdade com a causa. Eu vejo assim, o fato de ser ilustrativo da realidade, o laudo do terapeuta ocupacional 1, ser baseado hoje em vários instrumentos validados. Então, baseado em evidência também, né? Estar lastreado exatamente em informações baseadas no cotidiano, como já havia dito, né? Nós temos um lastro na realidade. Essas questões, eu creio que elas são fundamentais para dar essa segurança. E porque nós poderíamos chamar de, talvez, com a menor probabilidade de ser refutado um laudo quando é o caso de ser um terapeuta ocupacional. Porque nós temos digamos, essa disponibilidade com o cotidiano, essa disponibilidade de ir até onde as coisas realmente acontecem, né? Isso faz uma diferença muito grande. O laudo genérico é aquilo que nós falamos, tem um diagnóstico nosológico, diz que há um certo grau de gravidade, mas não conta como se chegou a isso, porque ele é frágil. Ele pode até ser, de fato, configurar um direito, mas ele pode ser facilmente contestado, né, com a boa técnica. Então, também, quando eu tenho um terapeuta ocupacional funcionando como meu consultor, eu tenho ali alguém preparado para enxergar aonde estão as lacunas numa diligência que eu acompanho de uma perícia. Suponha-se que o juiz tenha nomeado um médico, né? E marcou dia e hora para esta perícia. E eu sou nomeado assistente, terapeuta ocupacional, embora ele seja médico, eu seja terapeuta ocupacional, eu vou lá acompanhar, porque existe a questão, uma coisa é o laudo, outra coisa é a perícia. A perícia é uma diligência toda dentro do processo, né? Então, eu vou até lá e acompanho, vejo as lacunas, onde foi feito, como foi feito, que instrumentos foram utilizados, né? Como ele chegou à conclusão de que não há impacto na vida do indivíduo, né? Como ele chegou a essa conclusão, da onde ele tirou essa ideia, se ela ficou somente na hipótese ou na suposição de que, dado esse grau do problema, não afeta a realidade cotidiana dele. Então, é um laudo baseado numa suposição. Suponho que, com este grau de deficiência ou com este tipo de adoecimento, ele não esteja incapacitado para determinada situação. Mas isso é mera suposição, né? A presença do terapeuta ocupacional, não, ele vai lá buscar prova, e aí significa ele participar do conteúdo probante,
né? Ele vai lá dizer, não, olha, o impacto que tem na vida desta pessoa. E torna, portanto, aí no caso, refutável a posição médica e irrefutável a posição da parte. Esse é um exemplo que eu estou dando aqui, assim, muito genericamente também, porque é uma situação que nós trabalhamos muito recentemente, né? Onde o médico diz para voltar ao ambiente de trabalho, né? O perito do INSS diz para não, e já havia contradição entre o perito do INSS e o médico nomeado pelo juiz como perito, né? E aí nós fomos lá ver todos o ferramental que ele usa, os instrumentos que ele usa, ele na realidade, no cotidiano, tanto com observação estruturada, quanto com testes validados, né? E verificamos inúmeras dificuldades para ele levar a cabo o trabalho que originariamente ele tinha. Ele pode ser readaptado para outras funções, mas naquela função, que é o que estava em jogo, a questão e a pendência no INSS, né? O médico perito estava praticamente subtraindo dele esse direito. E nós conseguimos fazer a contestação técnica, né? Então, e é muito comum essa situação aí dessa divergência entre o perito e o médico, ele é uma situação muito comum. E eu me lembrei aqui de uma outra área também de atuação da gente no serviço público, né? Às vezes o servidor público, aí a gente sai mais da esfera das relações privadas, o servidor público profissional, por exemplo, da educação. A gente tem hoje na esfera da defesa social também, mas a gente tem no profissional da educação hoje um número alarmante de adoecimento, quando não é um adoecimento mental, que é aquele adoecimento silencioso, né, que não fala por si, é mais difícil de identificar. A gente tem outras degenerações, como na fala, por exemplo, né, e aí eu penso que, além de identificar que você está com aquela lesão, é a amplitude daquilo, né? Eu realmente faço jus ao quê? A um afastamento, a uma licença médica, ou eu já tenho direito, de fato, a uma readaptação, não posso mais estar em sala de aula. Quem é que vai demonstrar que eu preciso ser readaptada de função? O médico o laudo vai atestar que eu tenho problema, mas quem é que vai dizer, por exemplo, se eu tenho que ser readaptada ou não? E quais seriam as necessidades da minha readaptação? Para onde? Então, é um campo tão vasto que a gente vai conversando e vai lembrando de outras e de outras e de outras situações. Sim. Nós tivemos... como você falou, né, a gente vai borbulhando aqui com tantas situações, mas tem momentos que você gera a clareza onde as pessoas não identificavam mais caminhos em diferentes processos, né? E em determinadas situações, a gente gera, inclusive, a prova do auxílio incapacidade, que é aquele benefício que é pago como uma indenização ao trabalhador pela lesão que ocorreu no trabalho, e que nesse último caso que a gente avaliou, não apenas a gente conseguiu gerar prova, né, da avaliação pericial inadequada, né, insuficiente pelo outro profissional médico, mas também de que havia indícios que geravam ali a prova para ele ter a indenização vitalícia, né, pelo processo. Mas a Karen, eu já passo aqui para ti, Luciene. Você quer fazer uma pergunta a Michele? Seu microfone está fechado. Sem áudio. Eu queria fazer uma colocação da fala dela, porque eu tenho feito consultoria em escolas municipais, sabe? Mas a consultoria, até então, era para o manejo para crianças com neurodivergentes. E durante o trabalho que a gente está exercendo nas escolas, as coordenadoras e os supervisores falaram, tem como separar de fazer essa área e começar a trabalhar sobre a saúde mental, porque eu estou com a maioria dos meus funcionários
todos com doenças ligadas à saúde mental. Então, assim, a gente teve que reformular todo o nosso projeto em relação a isso, porque realmente os professores estão doentes. Uhum. Doentes, assim, e eles não querem largar, né? Porque tem os dois lados, né? Como é que a gente vai Ninguém fica feliz. recolocá-los ali, Ninguém fica sabe? feliz em adoecer, né? Por algo que Ninguém antes era quer, para né? gerar Eles prazer. querem continuar, mas eles não estão dando conta. Então, eu acho que tem que ter a gente está tentando, né? Com essas consultorias nas escolas que a gente está fazendo, está trazendo um pouco sobre isso, mas isso é bem pertinente. Acho que é um tema que a gente tem que, nós, terapeutas ocupacionais, temos que levar bastante em conta, porque é lá que se formam as pessoas, né? O professor é tudo, né, gente? Então, eu estou muito preocupada mesmo com essa categoria. Obrigado, Luciane. Eu trouxe o exemplo da educação porque eu sou uma pessoa que cruzou o direito com a educação e tenho convivido há mais de 20 anos embora uma jovem pessoa, com as duas funções, né? Eu sou professora universitária, já fui jurídico da Secretaria de Educação Municipal e hoje eu sou efetiva da Secretaria Estadual de Educação, sou analista jurídica, então a gente está sempre lidando com essas situações. É basicamente também a minha rotina, mas é a minha rotina no aspecto jurídico. E aí, se a gente tem o terapeuta ocupacional do outro lado dando esse suporte, a nossa visão é uma visão técnica, e por mais que a gente estude e se prepare para ter uma atuação humanista, na verdade, a gente não tem aquele conhecimento especializado que o TO me daria para tratar aquela situação da melhor forma, dentro da possibilidade que a lei me dá. Então, eu tenho um carinho muito grande pela educação e essa preocupação, por isso que eu trouxe esse exemplo. Maravilha. Milton, Milton está pedindo aqui a fala. Ok, boa noite a todos. Tem uma pergunta, então, para a doutora Michele. Está me ouvindo aí, tudo bem? Michele, é o seguinte, o caso a te perguntar é sobre uma novidade que aparece hoje no INSS, quando o paciente vai ao INSS e faz a perícia. Então, eles mudaram um pouco do procedimento. Então, a pessoa vai, leva lá os relatórios médicos, que ela patologia, sobre os problemas, e anteriormente o médico, né, o INSS, então, por sua vez, deferia ou indeferia o pedido de auxílio, né, doença, etc. E agora eles passam a escrever como se estivesse fazendo um relatório, uma anamnese do que é os relatos do paciente sobre as patologias. Então, relatório disso, ressonância daquilo, consulta com ortopedista, consulta com neurologista, etc. E aí o médico coloca ali no final, ele defere ou indefere o pedido daquele cidadão. Tá certo? No caso em questão, que eu estou querendo mencionar, e aí cabe a pergunta, é que no caso que eu estou colocando, o médico, então perito do INSS, ele faz essa abordagem com a paciente e no final ele lê o relatório do terapeuta, que sou eu, e questiona então a paciente sobre mais alguma coisa, que é a patologia que ele não relacionou anteriormente, que ela tinha o problema da fibromialgia, com relatório médico, etc. Ele questiona para ela sobre a questão se ela tem o diagnóstico médico da fibromialgia. Ela, como ela tinha, tirou da pasta e apresentou, né, para esse médico. No final das contas, ele nega para ela o benefício, mas aí que vem a questão chave. Ele relacionou tudo que foi do médico, que foi posto no parecer dele lá, né? Que apesar da paciente ter aquele monte de laudos, relatórios médicos, ele considera que ela não apresentou provas, né, da incapacidade laboral dela, né, da incapacidade de trabalho.
mas o relatório do terapeuta ele nem cita no documento. Então, pergunta número 1 a se fazer para uma presidente de OAB. O que é que nós podemos fazer em relação ao INSS para já garantir segurança jurídica para esses pacientes, milhares no Brasil, que vão lá para fazer a perícia e não tem nenhum protocolo dos documentos apresentados? Então, se eu apresento um relatório do terapeuta ocupacional e o médico não consta naquilo, fica dito pelo não dito. O médico vai falar que não foi apresentado esse documento e a palavra dele é que prevalece sobre o paciente. Então, para que se faça esse imbróglio nessa coisa, eu penso que deveria ser necessário, antes de qualquer coisa, ter um protocolo onde o médico vai ter que assinar ali, cópia para o paciente, que ele recebeu tais documentos do paciente. E uma vez que, então, não aconteceu isso ainda, o que é que você, como advogada, professora e tudo mais, pode nos orientar sobre essa demanda? Essa é a pergunta que eu queria fazer desde o início, porque eu acho que é uma coisa que pode, de questão prática, né, valer para todos os participantes desse encontro aí. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Milton. Oi, Milton, obrigada pela pergunta. Veja, a sua dor de terapeuta ocupacional é a mesma dor do paciente, que é a mesma dor do advogado, né? Muitas vezes a gente dá entrada, eu não, os colegas, eu não trabalho com previdenciário, mas a gente dá a entrada administrativa, né, junto com o paciente, o nosso cliente, o paciente de vocês, a gente relaciona toda a documentação, a gente instrui, orienta e envia, mas a gente não acompanha, né, o advogado não acompanha o cliente na sua perícia, e maior parte, a grande maioria dos seus pacientes, dos nossos clientes, são pessoas com baixa instrução. Então, não seriam pessoas que questionariam ou que diriam, olha, assine aqui esse protocolo, ou receba, até porque eles nem recebem, eles olham e devolvem, vão fazer só o preenchimento daquele prontuário. Eu não vejo hoje, honestamente, mas anotei, inclusive, aqui a sua observação, porque a gente frequentemente tem reuniões de colégios de presidentes, onde os presidentes de subseccionais periodicamente se reúnem para discutir temas que são comuns ou discutir as nossas dores, às vezes isoladas, para que o outro possa, de repente, promover alguma ideia, trazer alguma ideia de solução. Vou levar a discussão, mas eu não consigo visualizar de que forma a gente garantiria que esse perito assinaria um documento dizendo que ele recebeu aquilo. Como você bem diz, ele tem fé pública. Fugindo até um pouco do assunto, a gente tem tido problemas com peritos do INSS, médicos peritos, a ponto de alguns entenderem que eles precisam intervir até nos honorários dos advogados. Nós tivemos um caso aqui ano passado em Araripina, né, de um perito em Oricuri, perito médico do INSS. A paciente teve um benefício de auxílio-doença, salvo engano, de uma colega, através do acompanhamento de uma colega, e ela pediu a prorrogação do benefício, e a cliente voltou a Oricuri para essa nova perícia. E aí, nessa nova perícia, eles que dizem que estão sempre muito ocupados, há uma demanda muito grande para a oferta de profissionais e tudo mais, ele parou, começou a discutir o que é que ela estava pagando de honorários à advogada e fez uma cartinha de próprio punho, parou tudo que estava fazendo, dizendo à advogada, mandou a cliente entregar à advogada, que ela estava roubando a cliente, que ela já tinha recebido os honorários dela, que ela não podia cobrar honorários de novo pelo processo de prorrogação, e que, inclusive, ele ia fazer uma anotação no dossiê daquela paciente, no sentido de que a advogada estava quase praticando estelionato e que ia encaminhar, isso está tudo escrito, tá? Encaminhar o dossiê para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal. E a cliente veio cheia de razão, foi procurar a advogada, pedindo, inclusive, devolução do que já tinha pago, porque o médico perito do INSS disse que a advogada não poderia cobrar aqueles honorários. Não só escreveu, como assinou e carimbou, né? Não só escreveu, como assinou
e carimbou. Para efeitos de OAB, e aí o que é que a gente faz? Enquanto presidente, eu tomo as dores da colega, porque são as minhas dores, quando uma prerrogativa funcional é violada, todos nós estamos sendo violados, é assim que funciona em qualquer profissão, e nós atuamos junto à seccional, abrimos um procedimento de investigação, esse procedimento de investigação concluiu que houve, de fato, ofensa à prerrogativa da advogada, foi para o Conselho Pleno, e o Conselho Pleno da OAB-PE aprovou aquilo que a gente chama de ato de desagravo, que é um ato de desagravo. Toda a advocacia se reúne na frente daquele órgão, na frente daquela localidade de trabalho da pessoa que violou a prerrogativa de um advogado, para que haja uma manifestação pública a respeito daquela ofensa e para que ele tenha a possibilidade de se retratar. Isso acontece de forma administrativa, mas não impede um processo judicial que, inclusive, está rodando, porque eu a orientei e ela fez, né, um processo criminal pelo que ele fez, e um processo, naturalmente, de indenização, que ninguém é de ferro e todo mundo merece uma indenizaçãozinha pelas ofensas que são praticadas contra a nossa honra, contra a nossa imagem. Então, Milton, eu, por hora, não sei dizer como é que a gente estudaria, mas aí, voltando às comissões, a gente tem uma comissão de direito previdenciário que a gente pode provocar, que são pessoas especialistas na área. A nossa presidente, a nossa conselheira federal, Shinaide Mafra, ela é presidente, ela integra a Comissão Nacional de Direito Previdenciário e hoje é a única pernambucana integrante da comissão integrante da OAB que tem assento no Conselho Nacional da Previdência Social, e a gente pode provocá-la para levar essa demanda para ver que de forma é que a gente pode atuar, que a gente pode institucionalmente ajudar, porque essa ajuda não é só para o terapeuta, nem é para o segurando ou segurado, ela é também, obviamente, uma ajuda ao próprio exercício da advocacia. Essa foi a primeira pergunta. A segunda foi... Eu acho que foi só essa. Como que a gente conseguiria vencer isso, né, uma vez que já aconteceu, como é que a gente conseguiria vencer isso de forma ou administrativa, né? Porque jurídica a gente sabe que você conseguiria fazer. Reverte. A gente reverte, só que a gente vai levar mais tempo para uma pessoa que tem aquela necessidade agora, não amanhã. Eu acho que é o que... Mas eu me comprometo a levar essa demanda por meio da OAB ao Conselho Nacional da Previdência Social. E, inclusive, Michele, usando esse ponto aí, algo que a gente trabalha muito com os colegas que estão fazendo a formação em terapia ocupacional forense, é que eles passem a frequentar as comissões da OAB de suas regiões. Por exemplo, se ele é um profissional especializado no atendimento ao idoso, ele precisa frequentar para fazer conexões com os advogados que compõem a comissão da OAB de direito do idoso. Se ele é um terapeuta ocupacional que assiste principalmente crianças, que ele participe da comissão da OAB que trabalha o foco no direito da criança e do adolescente ou da saúde. Então, vocês têm diversas comissões temáticas que são nacionais, regionais. A parte boa dessa fartura, né, de advogados em torno do Brasil é que vocês têm uma capilaridade gigantesca. Então, enquanto nós somos poucos e vocês muitos, a gente consegue participar e poder trocar, somar, fazer aquele network positivo, onde existe uma troca, e a gente colabora com o conhecimento, e aí fazer parcerias para escrever artigos juntos, né, a fazer ações dentro das suas jurisdições, e gerar essa conexão que pode também repercutir nessa colaboração em processos, não é, entre os profissionais terapeutas ocupacionais e os componentes, ou aqueles que representam aquela rede de advogados daquela temática nas comissões. Às vezes, a gente fala de comissão, pode ficar uma coisa meio abstrata para quem não é da OAB, mas a gente monta equipes especializadas em diferentes temáticas do direito, para que essas comissões, elas desenvolvam atividades específicas dentro daquelas suas áreas de atuação. Como eu disse agora há pouco, a gente tem a Comissão de Direito Previdenciário. Então, tudo que é pertinente ao direito previdenciário são essas comissões que vão trabalhar. Vão fazer as cartilhas, vão promover eventos, vão promover palestras e vão se reunir, né, mensalmente, quinzenalmente, enfim, fica a critério de cada uma,
para discutir e estudar temas afetos àquela comissão. Então, se eu sou um terapeuta ocupacional, de repente, que quero trabalhar com reabilitação, que tem uma tendência a trabalhar com benefícios previdenciários, eu vou entrar em contato com aquela comissão de direito previdenciário. Não, eu não gosto, eu quero trabalhar com assistência à criança, ao idoso. Então, eu vou lá para a comissão da criança, eu vou lá para a comissão do idoso, e dizer a vocês que as comissões, apesar de serem comissões da OAB, minha gente, elas permitem, elas têm regimento interno, pelo menos eu estou falando de Pernambuco, porque é a que eu conheço, e os regimentos internos permitem que a gente tenha experts em outras áreas dentro de nossas comissões, porque são elas que são esses profissionais que vão nos auxiliar no melhor exercício das nossas funções, inclusive nos nossos estudos. Quem melhor do que um terapeuta ocupacional para entrar numa comissão de direito previdenciário e ensinar aos advogados como é que o seu parecer, a Karen perguntou agora há pouco, como é que ela poderia fazer um bom portfólio de terapia, a gente conversa já sobre isso, mas um exemplo e uma possibilidade é isso, é você estabelecer esse networking com profissionais da advocacia que desenvolvam aquelas atividades inerentes à tua como é que eu Área de diria, atuação. habilidade técnica dentro da terapia ocupacional. Então, é fazer contato, prioritariamente é você fazer contato. Veja, não estou aqui falando de mercantilização, tá? Longe de mim, a gente, pelo menos na advocacia, a gente tem uma vedação absoluta à mercantilização da advocacia, até porque não querendo me gabar, mas nós somos a única profissão que tem preceito, previsão constitucional, no sentido de que nós somos auxiliares da justiça, e nós somos, de fato, indispensáveis à administração da justiça. Só que nós não conseguimos ser indispensáveis à administração da justiça sem o suporte de outras profissões. Embora não estejam na Constituição as outras, mas a nossa função social só é exercida se a gente tiver esse suporte. Então, procurem as comissões das subseccionais, das seccionais onde vocês atuam, de repente ofereçam palestras falando, né, sobre o que a gente está falando aqui, muito mais. Olha, presidente da Comissão de Direito Previdenciário, eu gostaria de falar aos advogados dessa subseccional sobre como eu posso atuar ajudando em relação aos servidores do município, do estado, da educação, em que é que a terapia pode ajudar para que a gente possa fazer essa conexão e possa otimizar os resultados da advocacia. É um bom caminho. A cartilha é outro caminho. A gente tem diversos caminhos que a gente pode ir se ajudando e, no final das contas, todo mundo fica bem, né? Inclusive quem a gente assiste. Permita eu complementar. Inclusive, quando a gente orienta, pelo menos temos orientado nossos cursantes, né? Numa questão fundamental. Todo mundo fala assim, mas é difícil você ser nomeado perito pelo juiz, tal, né? Todo mundo, às vezes, supõe essa dificuldade, porque quando a gente não exercita o campo de atuação, a gente fala só da dificuldade do campo do imaginário, né? É preciso estar no campo real para nós podermos dizer do que é possível, do que é difícil, do que é mais fácil. Agora, eu acho que isso aqui é um exemplo concreto de como a terapia ocupacional ela tem uma porta de entrada muito maior, né? Através da advocacia, em primeiro momento, né? Para depois, num segundo momento, juízes veem tantas posições, né, tomadas pelo terapeuta ocupacional junto ao advogado, essa profissão de Estado, né, porque é isso que a Constituição diz, né, que então o advogado é uma profissão de Estado, né, é um status totalmente diferente das outras profissões, né. Então, esse profissional de Estado traz para dentro do processo um terapeuta ocupacional. E aí o juiz começa a perceber que tem pertinência, que aquilo que foi dito tem qualidade, que ilustrou muito melhor o caso do que o próprio perito por ele nomeado. Numa próxima vez, ele fala, bom, deixa eu nomear agora terapeutas ocupacionais também. E assim a gente povoa o campo, constrói e sedimenta a partir dessas práticas. Então, o processo, ele é relativamente simples, mas ele precisa ser trilhado. A gente precisa tomar a ação de nos fazer participar desses espaços.
Nenhuma atuação, né, vai cair no nosso colo, digamos assim. Mas temos vários espaços, e a gente está dando aqui caminhos, e como sempre a gente traz ilustrações de como trazer caminhos. Mas olha só, o que a gente está fazendo aqui um resumo do que estamos falando e do como a Michelle vem construindo conosco. Um ponto é que a gente não deve ter medo do advogado. A gente deve vê-lo como um parceiro estratégico e que a gente tem um valor a agregar na atividade fundamental que ele exerce enquanto advogado, e que a gente pode gerar soluções para necessidades deles em diferentes campos de atuação. É no direito trabalhista, no direito previdenciário, nas diferentes segmentações de áreas, assim como nós estamos segmentados. Nós somos terapeutas ocupacionais, mas nós escolhemos o foco em uma determinada população. Existem alguns de nós aqui que são especialistas no atendimento a crianças, outros ainda mais especializados no atendimento a crianças neurodivergentes, alguns que atuam exclusivamente no atendimento a idosos. Assim também o direito se segmenta nesse processo de especialização que é comum das profissões de nível superior. Mas cabe a nós participar dessas trocas e gerar elucidação sobre quem somos, qual é a contribuição que trazemos. Isso é um processo natural, né? É um processo natural. Então não tenham medo dos advogados. Michelle, Eu caiu? lembrei aqui de uma situação, uma sentença que eu achei muito curiosa de um colega, muito estudioso também, um advogado muito estudioso e muito dado às leituras, e aí, em função disso, ele tem uma riqueza muito grande, né, para colocar nas peças dele. Eu não falo mais nem de, aqui agora, nesse momento, eu não estou falando nem de riqueza de conteúdo técnico, mas é você colocar os sertões na sua petição, daqui a pouco você joga uma Clarice Lispector, daqui a pouco, enfim, você vai fazendo referências e conexões que só o Raimundo estudo vai Correia. poder te trazer, mas o que eu quero dizer é, por ele ser assim, e as peças dele serem conhecidas por isso, teve uma sentença de um tribunal superior, uma decisão, na verdade, de um tribunal superior, em que um desembargador, um tribunal superior não, um tribunal de segunda instância, reconheceu em sentença, achei muito curioso aquilo, porque o desembargador reconheceu que aquele advogado era um advogado diferenciado, porque percebia-se que as peças dele não eram peças, aí eu vou trazer outro ponto aqui, eventualmente, para se discutir, não eram peças feitas por IA. Pelo conteúdo que ela trazia, demonstrava-se que era uma redação dele mesmo, e não uma produção por inteligência artificial. Eu achei super interessante aquele reconhecimento, né? A gente, enquanto advogado, tem a imagem de que juiz não gosta da gente, e aí achei curioso aquilo e trago isso para a gente pontuar. Nesse mundo de inteligência artificial, e um alerta para os advogados naturalmente, a gente tem essa tendência a fazer pesquisa em IA, né? Antigamente era só o Google, dá um Google, agora é inteligência artificial. Então, eu posso dizer assim, olha, senhora inteligência artificial, eu estou aqui com um cliente, sou uma advogada previdenciarista, o meu cliente tem, sei lá, uma visão mononuclear, me dê fundamentos para que eu coloque na minha peça. Né? A gente tem essa tendência, né? A humanidade atual tem essa tendência. Nunca, jamais, com toda a expertise de uma inteligência artificial, ela vai conseguir trazer a sensibilidade de um caso concreto que o terapeuta ocupacional, pelo seu aspecto humanista de formação, vai ter essa condição. Queria só fazer essa observação. Maravilhoso, perfeito. Obrigado, Michelle. É o se debruçar sobre o outro, né? Sobre as suas necessidades, sobre as suas peculiaridades, realmente enxergar. Eu queria chamar a atenção de algo que o Milton falou, quando ele estava descrevendo a questão dele. Vou citar aqui a fala dele. Ele disse, o perito fez a segurada narrar o que estava, o problema dela. Fez ela narrar a dificuldade dela. Reforça aquilo que a gente falou lá no início. Às vezes as pessoas não sabem como traduzir a sua dificuldade, como traduzir a sua incapacidade, o que não está funcionando bem. E nós
temos um Brasil gigantesco, né? Quantas vezes a gente não vê aí essa ilustração que às vezes traz mais a parte da comicidade dentro dos filmes e novelas, ilustrando ali um profissional de saúde numa atenção básica e alguém retratando o Nordeste, e chega uma pessoa no posto de saúde dizendo, estou com dor na espinhela, né? Estou com dor nos quartos. Mas o nosso povo, ele vai ter seus modos de falar que às vezes não vai alcançar. E nesses espaços que são um pouco mais frios, que buscam as evidências para a tomada de decisão, que são também fiscalizados, né? Também vou trazer esse ponto. Os peritos também têm uma fiscalização revisional sobre seus atos, como muitas pessoas têm em diferentes ordens, mas que eles vão buscar ali uma evidência e acaba minimizando ou retirando desse lugar de direito a fala do outro. E quando ele, né, o cidadão comum, aquele que está diante de alguém numa posição oficial, não consegue traduzir sua dor, muitas vezes lhe é negado. Tem a ele a verdade em sua fala, mas ele não consegue traduzir para algo que se torna suficiente naquele processo. E eu fico muito orgulhoso de dizer que o terapeuta ocupacional consegue, após sua avaliação, orientar inclusive a pessoa do como traduzir isso para o nível de consciência que ele possa, a partir daquele momento, relatar para o outro onde está a sua dificuldade, quais são as repercussões, o que isso gera, sem incorporar questões técnicas, mas compreendendo de verdade que aquilo lhe afeta, lhe impede, lhe dificulta, né? Cria repercussões para a sua vida no hoje e potencialmente no futuro, em maior ou menor grandeza. Então, acho que isso é algo que faz e continuará fazendo muita diferença nos processos e nessa nova vertente de diferentes avaliações administrativas, não apenas na área previdenciária, mas em diversas, né? A gente vê uma tendência aí se estabelecendo quando você quer facultar ao outro a penalização. Seu direito não foi concedido e a culpa foi sua, porque você não conseguiu relatar adequadamente o que você tinha. Não importa como a gente documente. Michele, vamos indo aqui para os encaminhamentos finais. Eu queria trazer um processo de como a gente incentiva esses terapeutas ocupacionais. A gente já falou aqui das comissões da OAB, já falamos, e agradeço demais por esse convite para eu e Mário escrevermos em conjunto contigo, né, com a institucionalidade da OAB, uma cartilha sobre a atuação do terapeuta ocupacional em colaboração com os profissionais de direito. Acho que isso vai ser um legado para ajudar ainda mais a gerar consciência dentro do campo, né, da prática profissional do advogado, que espero que a Nacional em breve visualize esse fato que nasce aí. E que mais a gente pode trazer de recomendação para incentivar que o terapeuta ocupacional e os advogados foi em Pernambuco que nasceu os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, né? O CREFITO 1, né, é o primeiro que acontece em Pernambuco. Então, quer dizer, olha aí, né, nós estamos retomando a história, né, começando pelo epicentro do sistema, né, Pernambuco. Pernambucano é muito bairrista, né? Não, inclusive, a gente chama nem de estado, a gente chama meu país Pernambuco, porque de fato nós fomos, né? Por menos de 30 dias, mas nós fomos uma nação, né? Nós somos muito orgulhosos do nosso povo, e esses dias eu estava dando uma lida a respeito, e realmente Pernambuco é o primeiro em muitas coisas, né? Há muitas instituições que nasceram no estado de Pernambuco justamente por aquele período, né, da Revolução Pernambucana e tudo mais, 1817. Eu não sabia do CREFITO, não, mas que bom. A primeira faculdade pública de Direito, inclusive, é pernambucana, né? Direito foi em Pernambuco, Medicina foi na Bahia.
mas são desses lugares. Mas obrigado, Mário, perfeito, acho que vai trazendo aqui simbologias ao que a gente está vivendo hoje. E se é o primeiro CREFITO, vale a pena a gente sair na frente e fazer a primeira cartilha. A primeira cartilha. A gente está sedimentando este processo da participação cada vez maior de terapeutas ocupacionais em colaboração com o judiciário, atuando tanto na perícia oficial, como na extrajudicial, em colaboração a advogados e escritórios de advocacia. A gente está sedimentando este papel que já deveria estar sendo exercido profissionalmente há muito tempo, e por N questões, ou era, né, não era falado, não era divulgado, ou não era trabalhado por quem de direito. Então, estamos nós aqui educando o terapeuta ocupacional para que se aproprie de sua capacidade técnica, de sua prerrogativa, né, constitucional, dentro do Código Civil e também dentro do Código de Ética Profissional, de atuar como perito judicial e extrajudicial neste campo da teoforense. Né? Cabe a nós pavimentar esse processo. E fico muito grato pela abertura, né, que Michele traz, enquanto não apenas advogada, mas também como representante da seccional Araripina, de falar em nome de uma categoria deste processo de possível colaboração que é factível, que é real e que é necessária, e principalmente que é necessária, né, que reforça o que nós podemos somar dentro de diversas instâncias com os profissionais advogados, e isso é sem preço, né, isso emociona, isso deixa marcas para a gente entender que estamos trilhando um caminho adequado. Não, e isso é eu diria, um pingo no oceano, porque a gente está conversando enquanto subseccional de Araripina, né, vinculada à seccional de Pernambuco, mas eu creio que o sentimento seja o mesmo em todas as subseccionais, em todas as seccionais. Então, a gente já falou dos colegas terapeutas procurarem as comissões, mas a gente poderia fazer essa tentativa de fazer essa conexão, né, no âmbito maior. Por que só vocês e a OAB de Araripina? Por que não maior? Por que a gente não pega essa cartilha, manda para a seccional de Pernambuco, faz a solicitação para que ela seja encaminhada para o Conselho Federal da OAB, para todas as comissões, né, que tocam o conteúdo? E, de repente, a gente está com uma cartilha que está falando sobre a terapia ocupacional forense, a forma como o advogado pode melhorar a sua performance judicial, profissional, através do auxílio, né, do profissional de terapia ocupacional, que inclusive não é um auxílio que é prestado somente no âmbito do processo já existente. Doutor Mário gosta de falar das dores do advogado. A dor do advogado é entrar com um processo que vai ser improcedente. Isso é terrível para a gente. Então, isso já aconteceu, tá? De você, chega o cliente para você, e aí ele vai trazer também as dores dele, mas, embora você seja sensível às dores dele, você percebe que aquela dor, embora real, ela não encontra amparo. Então, eu vou dizer a ele que ele não vai ter direito àquilo, eu tenho que dizer, olha, a possibilidade, a perspectiva de nós termos sucesso na sua demanda é muito pequena, mas a gente vai dar entrada e eu não vou criar nenhum tipo de expectativa. Há situações que o contexto é tão ruim que a gente realmente abre mão de dar entrada numa ação. Então, o terapeuta, ele não vai me ajudar só no curso do processo. Eu estou em dúvida sobre aquela situação, eu vou procurar aqui uma consultoria para que ele me diga se realmente vale a pena ou não entrar com aquele processo. Porque há situações nas quais o advogado recebe previamente, então, para ele, tanto faz se aquele processo vai dar certo ou não, porque ele está recebendo. Mas a gente tem uma advocacia, que a gente chama de advocacia cota litis, que é você dar entrada num processo para receber ao final, se o teu cliente tiver sucesso. Que ânimo tenho eu para dar entrada num processo que eu sei que vai ser improcedente? Ou eu vou dar entrada num processo criando uma expectativa de que eu vou receber uma coisa que eu não sei se vou receber, mas que o terapeuta ocupacional, analisando aquela situação, ele vai dizer, Michele, aqui realmente não há uma limitação, aqui realmente não vai dar ensejo a nenhum tipo de indenização,
e ele já vai me dar esse suporte para que eu não sofra essa dor lá na frente. Maravilha, já vi aqui colegas, inclusive, dizendo que querem a cartilha para encaminhar aos CREFITOS, quando ficar pronta. Essa a gente vai enviar com muita satisfação. A gente pode fazer pelo Instituto, né? Faz a parceria do Instituto com a OAB, e aí a gente cria esse aspecto profissional, né, de instituições, não é uma criação de Michele, nem de Naum, nem do professor Mário, é uma criação institucional, e isso dá muita força. E aí, Naum e o professor Mário se comprometem aí, através do Instituto, a passar as coordenadas para quem tiver o interesse nela. Com certeza, com 60 testemunhas. Este processo não cabe tanta assinatura. É verdade. Olha, eu acho que a gente hoje cumpriu um papel social muito importante, né? De não apenas trazer essa elucidação. Fiquei muito feliz em ver quantos profissionais estão fazendo essa somatória de competências, seja o advogado cursando TO, seja o TO cursando direito, no sentido de identificar que uma formação robustece a outra, né? Um raciocínio aumenta a força do outro. Fico muito feliz. Acho que a gente cumpriu um papel social no sentido de desmistificar alguém que tivesse a possível impressão ou a imagem de que nós não podíamos trabalhar em conjunto ou atuar em parceria, e que isso se dá institucionalmente, né, que está regido dentro dos processos legais essa possibilidade de atuação, e que existe remuneração dentro dos processos, tanto para o advogado como para o profissional que atua dentro dessa competência de lhe auxiliar, né? Acho que a gente falou muito sutilmente sobre isso, mas esses processos, esses procedimentos profissionais são remunerados, né? Eles são assistidos. A gente viu, né, eu tomei conhecimento recentemente de que, às vezes, tem determinadas categorias que organizam a oferta indiscriminada de laudos para os advogados. Esse não é o procedimento que a gente está advogando aqui, que a gente está trabalhando e fomentando que vocês façam. É para que vocês tenham uma relação que realmente avalia a necessidade do paciente, avalia a peculiaridade daquele processo, avalia o contexto onde ele acontece, e gera aquele efeito que a Michele disse, onde quem lê, quem identifica aquilo, sabe, alguém se dedicou a estudar este caso e trazer as necessidades reais dessa pessoa em profundidade, em concretude. É esse o efeito que a gente quer trazer quando coloca um terapeuta ocupacional atuando em parceria com o advogado. Não aquele possível profissional que fica oferecendo laudos pré-concebidos, pré-formatados, copia e cola, onde só muda o nome da pessoa. Isso não é a prática profissional ética, comprometida com a verdade, que a gente advoga, né? Ela deve ser remunerada, mas também ela deve ser ética, deve ser comprometida com a verdade, e deve gerar valor, não apenas para o terapeuta ocupacional, mas também para o advogado. Esse advogado vai ter repercussões de maior autoridade no desfecho dos seus casos, e esse TO também por atuar em parceria com um profissional competente. E eles se somam, eles crescem juntos. É esse o tipo de simbiose positiva que a gente quer fomentar neste processo. Eu queria também acrescentar aí a questão que, obviamente, a disputa do judiciário não deixa de ter suas estratégias e os seus, digamos assim, no bom sentido, né, os seus instrumentos e jogos de relação, né, como em tudo que existe na vida. E fazer essa parceria é assombrar também a contraparte, né? Quer dizer, de certa forma, você sabe disso, não, há um tempo atrás eu escrevi uma frase que eu tentei, de alguma forma, fazê-la prevalecer, que é: onde há um terapeuta ocupacional, ali há direitos humanos, né? Onde há a presença de um terapeuta ocupacional, há a presença do direito humano, né? Então, nós somos
por natureza, aliados dessa perspectiva do direito, né? E quando se une, então, a profissão de Estado, mais esse profissional que nasce com a marca do direito humano, né? Para assombrar, né? De certa forma, positivamente a outra parte, né? Para assombrar o juízo, né? Porque muitas vezes a gente se vê exatamente pelos maus tratos diários que às vezes a profissão recebe de outros, de locais que deveriam muitas vezes nos prestigiar, né? Que nós sabemos muitas vezes da dor, mas cabe a nós sairmos dessa condição de desprestígio e pleitear a posição de sermos uma profissão importante, que lava as mãos com os direitos humanos, né? Que tem esse contrato com a verdade e com a justiça no sentido de fazer o outro existir aonde ele precisa existir, né? E aí, me valendo de poeta, né? Que foi juiz, mas eu acho uma das poesias mais lindas, né? Da nossa língua portuguesa. E aí, pegando um pedaço de Raimundo Correia, às vezes a gente olha para o outro e a gente fala assim, invejável, né, a posição dos médicos, invejável a posição, talvez, dos fisioterapeutas que alcançaram isso, tal, né? Mas eu sempre digo aqui que assim que todo mundo carrega um mal secreto, né? E aí diz Raimundo Correia que se a cólera que espuma a dor que mora na alma e que destrói cada ilusão que nasce, se tudo que punge, tudo que machuca, tudo que devora o coração no rosto se estampasse, se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse, né? Então, mesmo que dentro do nosso mundo menor, mais fechado, nós temos essa oportunidade de buscar essa grandeza em nós, né? Que é o nascedouro do direito humano também. O direito não só a um diagnóstico, mas o direito a subsistir, né? Nos espaços cotidianos. O direito a subsistir na escola, no trabalho, né? Nos ambientes públicos, né? Então, eu acho que a presença da professora Michele, né, hoje aqui, de colegas de profissão, de estudantes, de profissionais do direito aqui participando, né? Depois nós temos aqui os de dupla cidadania, advogado e terapeuta ocupacional, né? Quando nós temos esse ambiente, nós estamos nos elevando. Aquilo que disse a professora, e é verdade, quando um sofre, sofremos todos nós. Quando algo atinge nossa profissão, nossas prerrogativas, sofremos todos nós também. Mas quando um se eleva, eleva a todos nós. Não é só no rebaixamento, né? Mas quando cada um de nós consegue destaque, consegue prestígio, consegue uma causa, consegue fazer essa adesão a um colega advogado, né? Consegue dar essa sustentação, eleva toda a categoria, né? Então, nós não ficamos aí vendendo sucesso a qualquer custo, ou fazendo show do milhão, ou fazendo... Não. É esse contrato com a verdade, contrato de veridicção, né, que nós devemos buscar, né? Também estou muito feliz, por isso esse meu rompante poético aqui, né, pela alegria de estar aqui com estudantes, colegas de profissão, né, profissionais com o Estatuto de Profissão de Estado, né, com os quais nós devemos nos associar e que podem nos elevar, e nós também podemos garantir, de certa forma, maior sucesso ao trabalho dos advogados. Ai, meu Deus, que eu tenho uma paixão por poesias, por poemas, por cordel, e aí eu fiquei agora atiçada. E Raimundo Correia foi juiz de direito. Pois é, e aí eu queria aqui puxar a Cora Coralina, né,
Eu jamais esperei que um dia eu fosse fazer uma live para tratar de uma outra profissão que nenhuma das minhas, né, que hoje eu exerço, mas eu confesso que eu fiquei muito feliz com isso, e aí Cora, por falar de encontros, né, ela diz, de encontros e de recomeços, né, ela disse, na verdade, recria a tua vida, sempre, sempre, remove pedras e planta roseiras, e faz doces, recomeça, faz de tua vida mesquinha um poema, e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações. Bem sei que a vida é feita de laços, de perdas e ganhos, de buscas e encontros. E como eu estou feliz, minha gente, com esse encontro de hoje. Muito obrigado, Michele. Saia daí para eu terminar a live. Muito, 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 muito obrigado pela singeleza da participação, pela oportunidade da troca, da construção coletiva, né, da horizontalidade do processo. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco. A gente teve sala lotada. Eu nem sabia que a gente tinha um limite X, hoje eu descobri, a gente bateu o teto de 100, as pessoas não conseguiam entrar. Pois é, eu Tive não que abrir. sabia que essa sala ia ter limite, mas eu recebi mensagens de pessoas que estavam tentando entrar e não conseguiam, e eu olhando o tempo todo ali para cima e vendo 100 parados. Minha gente, essa sala deve estar travada. Eu descobri isso hoje. Aí também descobri que a gente tinha como abrir a live no YouTube. Aí eu coloquei aqui a transmissão no meio do processo, mas não consegui comunicar para todo mundo. Algumas pessoas acompanharam pelo YouTube, mas foi dentro do processo do improviso no decorrer. Eu também não tinha atentado para o limitador. Peço perdão às pessoas que não conseguiram acompanhar ao vivo conosco. Espero realmente que possam ter muito proveito depois em consumir a gravação, né? Porque eu acho que a gente teve momentos muito ricos aqui de troca de informações reais que corroboram com o exercício profissional do advogado e do terapeuta ocupacional. E convido quem ainda não tiver dentro da formação ou quiser conhecer mais da formação em TO Forense, que possa acompanhar ali pelo link do Instituto do IEATO, do Instituto de Estudos Avançados em Terapia Ocupacional. E os nossos colegas, vários aqui que estão nos acompanhando, já são alunos, têm trilhado esse processo de se capacitar para atuar, né, em conjunto com advogados, que fiquem à vontade para deixar aí seu depoimento de experiência dentro do processo. Mas muito obrigado novamente a todos vocês. Estou muito feliz. Acho que a gente teve muito sucesso com o diálogo de hoje, com as trocas que ocorreram. Oi, Milton. Só um adendozinho antes que você encerre. Como teve uma participação muito bacana nesse encontro, né? E que teve uma participação brilhante aí da doutora Michele conosco, acho que isso é um momento grandioso. Mas além da gravação que você já vai ter, porque você gravou, né? Está gravando o encontro, mas eu acho que seria interessante que você conseguisse também documentar todas essas pessoas que participaram, até mesmo para valorizar mais um pouco o trabalho que vocês estão fazendo de motivação, né, de criação desse curso, dessa área, né, da terapia ocupacional forense. Eu acho que vale a pena também documentar os que estiveram presentes, né, a título de não só valer como comprovação do pedido da cartilha, né, que a gente está falando aqui que a gente somos testemunhas, mas também, né, de valorizar o trabalho de vocês. Eu acho que isso é bacana, né? Ele fala assim, tirou a foto de todo mundo? Não, você tá com ele gravado. Mas você tem como tirar um print as pessoas que estavam presentes. Eu acho que isso é bacana, tá? Só essa dica. No mais, um beijão para vocês. Muito obrigado aí a todos. Deixa a sua câmera aí para a gente tirar um print, né? Pensei numa coisa aqui. O que é que vocês acham da gente marcar uma reunião online com os alunos do Instituto que participaram da live para a gente discutir essa cartilha e fazer, de repente, essa coautoria, né? O Instituto, através dos seus gestores, dos seus alunos,
e a OAB através das suas comissões temáticas próprias. A gente pode pensar no segundo momento, porque eu estou quase fazendo terapia ocupacional, minha gente. Ok, gente, boa noite. Boa noite. Quem fizer o registro aí, gente, podem marcar a gente lá nas redes sociais. Marquem a Michele também, como agradecimento desse momento dela conosco. Por gentileza, autoriza a Michele te marcar Sim, nas, sim, claro. nas redes Depois de sociais. anos, professora Michele, alguém falou de terapia ocupacional sem ser terapeuta ocupacional, com uma propriedade, com um carinho tão grande que eu não ouvia isso fora do âmbito da profissão. Eu só tenho a agradecer de coração. Perfeito. Obrigada a todos. A gente sabia que o escopo era criar despertar, na verdade, né, no terapeuta ocupacional, essa amplitude de atuação que ele pode ter, às vezes está ali pensando, esperando se vincular a um tribunal, mas você tem um campo de atuação na esfera privada muito maior, né, que você só depende de um network, de um ensino especializado, de alguém que te dê o caminho das pedras, né. Então, mais ainda assim, convidei os advogados, vi aqui que muitos advogados da minha subseccional estavam aqui presentes, agradecer, né, a todos eles pela presença, para que eles também se atentem para o fato da importância de ter um terapeuta ocupacional dentro das suas atividades, no seu exercício laboral, né, e nesse ensejo, aproveito para registrar para eles que a advocacia do futuro, ela é interdisciplinar. O tempo do advogado isolado em seu gabinete, minha gente, acabou. Hoje, quem entrega o melhor resultado para o cliente é quem sabe buscar a prova técnica onde ela realmente reside, e às vezes a gente erra nisso. E eu percebi nesses estudos, para que eu pudesse participar dessa live, que a terapia ocupacional forense não é uma alternativa, ela é, na verdade, uma necessidade para quem busca uma justiça baseada em evidências funcionais. Terapeuta ocupacional, e aqui registro, né, a minha gratidão pelo convite ao doutor Naum e ao doutor Mário, penso que é o profissional que devolve, na verdade, a voz ao sujeito, onde o processo muitas vezes só enxerga o objeto. Que a partir de hoje, queridos advogados, caríssimos terapeutas ocupacionais, possamos caminhar juntos, não apenas para ganhar processos, mas para efetivamente garantir a dignidade e a independência de quem confia no nosso trabalho. Foi uma honra debater tudo isso com vocês e perceber que quando nós unimos direito e ciência, quem ganha é a sociedade. Obrigada. Maravilhoso, que fechamento. Obrigado, Michele, né? Gratidão pela gentileza. Convido, então, todos vocês a continuar neste processo de aprendizado, busquem conhecer mais sobre essa área de atuação em terapia ocupacional forense. Se tiverem interesse em formação, a gente está realmente fomentando que isso seja um campo cada vez mais sedimentado, né? Não é com felicidade que nós dizemos que somos a única formação em terapia ocupacional forense no Brasil, que a gente queria ter o momento de ter várias, né, de que isso fosse algo já bem estruturado e perseguido por todos os profissionais, mas somos a primeira, somos os que inauguram o processo, somos os sabor pernambucano, não é? Sabor pernambucano, inovadores, pioneiros, protagonistas no processo, então, tal qual o CREFITU 1, que a gente deixa ainda mais sedimentado hoje como um marco nesta parceria formal, institucional, né, que a gente vinculou hoje aqui entre OAB e o IEATO e a terapia ocupacional. Muito obrigado a todos. E sejam bem-vindos aí também os novos alunos em TO Forense dentro desse processo.
Ótima noite a todos vocês e muito obrigado a todos os advogados que estiveram conosco hoje aqui. Que vocês tenham tido a oportunidade de fazer network e trocar informações, quem sabe com alguns terapeutas ocupacionais de suas jurisdições. Vimos aqui que tinham terapeutas ocupacionais de todo o Brasil. Então, Eu já Michele, vi por aqui exemplo, advogado de Araripina interagindo com os terapeutas. Aqui já vi aqui o Vitor fazendo solicitações. Michele disse que nunca teve um terapeuta ocupacional que chegou até ela oferecendo esse trabalho de colaboração em teoforense, enquanto tem um monte de médico que bate lá, digamos, não vou falar a palavra perturbando, mas muito assiduamente oferecendo essa atividade, né? Ela nunca teve a oportunidade de ter tido um terapeuta ocupacional oferecendo o serviço. Nenhum serviço, porque eu fiz uma cirurgia há pouco mais de 60 dias no ombro, estou com ele todo costurado e nem para a minha própria reabilitação eu localizei. Eu indiquei ela buscar um terapeuta ocupacional com formação em terapia de mão e reabilitação de membro superior, e ela disse, não tem, não achou, não localizou. Então, ocupemos nossos espaços e participemos. Muito obrigado, gente. Ótima noite. Até mais. Boa noite a todos.